Tá me ouvindo bem? Tô te ouvindo bem. Tô te ouvindo bem. Você tá me ouvindo bem também, né? Tô ouvindo bem. Ah, que bom. Agora não, agora a imagem clareou e as coisas agora tá que tá. Agora tá que tá. Bom, gente, deixa eu apresentar para vocês o convidado dessa noite antes da gente começar o papo. A gente aqui, a gente escuta, nós temos escutado muitas histórias incríveis de gente, enfim, de gente bem-sucedida na carreira, de gente que encontrou a vocação depois de sentir o coração dizendo que o caminho era outro, encaminhando para outro lugar. Gente que resolve largar tudo e dar uma guinada, mudar completamente o rumo na vida. Só de engenheiros que seguiam carreiras internacionais, a gente teve dois que passaram por aqui que compartilharam experiências com a gente da guinada radical que eles deram na vida. Hoje, a gente tem um administrador de empresas, isso mesmo. Ele continua administrando muitas coisas, mas mudou o como. Mudou o como, mudou o porquê e mudou o onde fazer. É o Fábio Silva. Para mim, para os amigos, o Fabinho. Fabinho é daquelas figuras que se propuseram a fazer algo quando todo mundo acreditava que isso era, sabe, isso era efeito de algum problema mental. E esse algo ele chama de empreendedorismo social. Ele é um empreendedor social, para mim, um dos principais empreendedores sociais do país. Transforma Brasil, Porto Social, Novo Jeito, e, enfim, na ordem inversa, na ordem contrária do que eu falei, ele sempre acreditou num novo jeito de olhar ao redor e muito longe do redor. Boa noite, meu amigo Fábio Silva. Bom demais ter você aqui, meu velho. Boa noite, meu amigo. Antes de mais nada, um beijo grande para você, para Patrícia, para as meninas, que sou fã. Eu não sou fã de um, eu sou fã da família. Família, poucas, poucas famílias são tão engajadas como a sua família, de uma militância, de uma causa, de um propósito. Então, assim, eu venho hoje aqui dar parabéns para a sua família e agradecer a oportunidade de estar com você, nem que seja desse jeito, mas a gente está junto. É o, é o novo jeito. É o Eu não... jeito dos novos tempos. Escuta, deixa eu te falar. Mas é isso, né? Um novo jeito virou tudo que a gente está fazendo desde que a pandemia chegou, né? A gente está buscando outras formas de se conectar, a gente está buscando outro jeito de se comportar, a gente está buscando outro jeito de. A gente se prepara para sair de outro jeito, a gente chega em casa e precisa agir de um outro jeito, enfim. Mudou tudo, né, velho? Tá tudo diferente. Como é que você está vivendo essa experiência de lidar com esse vírus que, enfim, que colocou tudo de cabeça para baixo e que a gente espera que quando isso tudo passar, as coisas estejam num lugar melhor. Mas o que mudou na sua maneira de ser, na sua maneira de atuar, no seu dia a dia? Então, eu venho de um lugar de fala de, por mais que a gente tenha um projeto nacional, eu venho de um lugar de fala de muita pobreza, de uma desigualdade social muito grande. E isso, qualquer decisão que a gente vá tomar, isso tem que ser uma das condições. E onde tem desigualdade social, onde tem pobreza, e vem o tamanho de uma avalanche desse jeito, a gente precisa ser muito rápido nas decisões. Então, há 64 dias atrás, nós criamos um fundo nacional para arrecadar recursos, para ajudar projetos e iniciativas que fazem parte do que a gente chama desse ecossistema de iniciativas sociais, projetos sociais. Não estamos falando dos grandes projetos, nós estamos falando daqueles projetos que estão na periferia, que precisam ainda da nossa ajuda. Então, a gente criou um fundo e começamos a captar recursos para, através dos projetos e das iniciativas, beneficiar as famílias mais vulneráveis atendidas por esse projeto, por esses projetos, que são na plataforma 3.000 projetos. Então, a gente decidiu que a gente, ao longo desse mês de abril e do mês de maio, a gente ia fazer chegar na ponta, através de 3.000 iniciativas sociais,
o alimento para a mesa das famílias mais vulneráveis atendidas por eles, e também o kit que contém material de higiene pessoal, álcool gel, máscara, para chegar na ponta. Durante o mês de abril, a gente conseguiu fazer chegar na vida de 250 mil famílias no Brasil esse material, através de todos os projetos, porque uma rede de solidariedade se juntou a tudo isso. E agora, em maio, eu acho que a gente vai passar das 330, 340 mil famílias beneficiadas. Então, tem sido, acho que como seu tempo também, tem sido dias muito longos, de muitas reuniões, de muitas conexões, de muita formação de rede, porque um desafio desse tamanho é impossível uma instituição, uma iniciativa dar conta. Então, é a hora da gente recolher nossas placas. O nome do nosso projeto, nesse momento, é o que menos importa, e uma grande frente de colisão para tentarmos ajudar as iniciativas sociais para que elas não venham a parar e fechar, mas também ajudar as famílias que são atendidas por elas. Concordo com você. Aliás, ó quem está aqui. Pedro do Borel está falando, e chegou no Rio através da Aja. Ô, Pedro, eu vou te chamar para você vir aqui numa live, viu? Tá faltando você aqui. Vamos vê-lo por aqui. Cara, e como é que... Enfim, eu conheço o teu trabalho, te acompanho há muito tempo. Eu pensei que esse era um local de mais gente séria, viu? O Pedro do Borel tá aqui. Você estava até fazendo uma cara mais séria e tal. Mas você já viu que pela companhia, você viu, olha lá, ó, ele tá falando, recolher placas, gostei. Mas enfim, eu te acompanho o teu trabalho há muitos anos, e vocês têm uma incubadora de projetos, né, que vocês vêm trabalhando há muito tempo, a partir do Recife, para Pernambuco, para o Nordeste e para o país todo. E nesse período, como é que se é uma incubadora de projetos e de negócios de impacto durante uma pandemia? Que tipo de projeto pode ser levado adiante numa crise como essa? Então, amigo, nós atuamos no Novo Jeito, que é um projeto local e que tem uma penetração, mas a principal característica do Novo Jeito é atuar em grandes catástrofes, grandes tragédias, ou seja, colocar o voluntário na linha de frente a partir daí. Nós temos a plataforma Transforma Brasil, que estava pronta para esse momento, porque ela é digital, ela conecta quem quer ajudar com quem precisa de ajuda, mas a gente descobriu na pandemia que o Porto Social não estava preparado para isso, porque é um ambiente físico. Assim como o Cívico, por exemplo, em São Paulo, assim como o Vale do Dendê, na Bahia, assim como o Hub, em Belo Horizonte, o Porto Social é um lugar físico que iniciativas recebem mentoria, financiamento, educação, um coworking de trabalho. E o isolamento social fez esses espaços, assim como vários outros espaços, perderem completamente sua razão. Agora, um espaço que perdeu sua razão e que não precisa dar resposta imediata para a tragédia é uma coisa, mas um espaço que perde sua razão no meio da tragédia, isso gera ainda uma confusão muito maior. Então, o que é que a gente decidiu fazer? Primeira coisa, a gente decidiu cuidar muito bem dos projetos que fazem parte desse ecossistema. São 250 projetos. Dizer para os caras, vocês não estão sozinhos, a gente está junto. Vamos se cuidar, vamos enfrentar isso junto. As mentorias continuaram online, o educacional também continuou online, mesmo sabendo que o pequeno projeto ele não tinha cabeça para pensar em educação, pensar em formação, aceleração. Ele queria saber como que ele fazia para viver nesse novo tempo. Então, o que é que a gente vai fazer? A gente vai lançar um hackathon nessa próxima semana para iniciativas de tecnologia e de inovação que elas possam participar. E a gente vai transformar tudo que o Porto Social faz no digital. E esse digital vai ser conectado à plataforma Transforma Brasil.
Então, a gente vai poder ajudar os 3.000 projetos do Transforma Brasil. Agora, além de ter trabalho voluntário e serem também ajudadas pelo fundo, serem também aceleradas do ponto de vista educacional. Então, a gente está tentando transformar uma tragédia no nosso segmento também numa oportunidade para ganhar escala. Então, quem está nos assistindo aqui e que tem um projeto e que sempre queria saber como é que fazia para o Porto Social ajudar, e a gente não tinha braço para ajudar, agora, a partir de uma plataforma digital, a gente pode criar as trilhas de mentoria, de aceleração, de educação. Então, a gente estava muito preocupado com o momento que a gente estava vivendo, mas nesse tempo a gente encontrou também uma grande oportunidade de ganhar uma escala muito maior. E eu acho que é isso que vai acontecer. E ninguém estava preparado para isso, né? Enfim, não tem como você se preparar para um negócio desse, para uma crise como essa, absolutamente surpreendente e inesperada, né? Agora, que tipo de demanda da população que está chegando para você? E como é que vocês estão encaminhando isso? Que tipo de coisa, que tipo de demanda em geral está chegando? Então, Bezerra, minha fala é o seguinte: eu sei que tem muita gente com pavor de falar de assistencialismo, mas tem muita gente com fome nesse momento. Claro, nesse momento é emergência. Muita gente com fome. E assim, esse país não dá para olhar. A gente já conversou muito sobre isso. Sim. Não dá para olhar para esse país a partir de Brasília. Claro. Esse país é um país com vários países dentro dele. Claro. Então, a primeira coisa que a gente tem recebido, uma demanda que é impossível alguém atender, é de gente querendo comer e se prevenir para a doença. Claro. Ou seja, é muita gente pedindo. E aí eu comecei a sugerir que as pessoas, além de ficar nos procurando, eu falo todos aqueles que são procurados, você também comece a fazer, por exemplo, a campanha de arrecadação de emergencial no seu prédio para ajudar a comunidade do lado do seu prédio. Você precisa fazer, se o seu time de futebol não tem nesse momento condição de ajudar o cara que vende o cachorro quente, um ingresso, também faça uma campanha ali para ajudar. Então, a gente tem tentado mobilizar iniciativas para cuidar do seu próprio território. Então, a primeira coisa é fome. Fome. O pobre já era muito pobre e me parece que ele está muito apavorado com a possibilidade de ficar sem ter o que comer. Esse é o ponto 1. O ponto 2, a gente começou a cuidar. Assim, também tem algumas coisas que, por exemplo, me parece que a causa do morador de rua, que está no nosso país há tanto tempo, está todo mundo agora querendo ajudar a cuidar das pessoas em situação de rua. Então, a gente construiu uma grande rede com 95 iniciativas de todo o Brasil e nós estamos fazendo uma articulação nacional de acolhimento das pessoas em situação de rua. Porque as demandas de pessoas em situação de rua, de coletivos, tem muita gente nesse momento que entrou para fazer assistência social e nunca fez na vida. Ou seja, estão novos coletivos. Então, a gente precisa ajudar essas iniciativas não a se profissionalizar, mas não ficar batendo cabeça. Então, a gente tem feito isso muito também. Agora, uma coisa que a gente também tem feito bastante é colocar todos os nossos canais para colocar profissionais na área de psicologia para fazer atendimento a pessoas que estão sofrendo na quarentena. Só no mês de abril, os nossos canais, através de 49 psicólogos voluntários, atenderam 1.400 ocorrências. Caramba. Gente ligando. Localizadas ou... Nacional. 1.400 ocorrências. Gente com síndrome do pânico, gente com medo,
gente com ansioso, gente... Ou seja, a atmosfera do Brasil nesse momento, por tudo que a gente está vivendo na política, se tornou uma atmosfera muito pesada. Nós estamos enfrentando diariamente três guerras: a guerra da pandemia do coronavírus, a guerra da fome e a guerra que eu acho que me parece que o Brasil decidiu ganhar, a guerra da política no meio dessa grande confusão. Então, nós estamos cuidando muito também da alma das pessoas, o atendimento de ouvir, de se colocar à disposição para que os profissionais da área de psicologia possam, de alguma forma, ajudar. Mas já estamos começando a olhar também, Bezerra, o pós-isolamento. Então, nós estamos começando a prototipar alguns projetos pós-isolamento para cuidar das pessoas mais vulneráveis. Você estava falando agora mesmo enfim, das guerras que contaminam, eu diria, das batalhas que contaminam a guerra principal, porque a nossa guerra é contra o vírus, né? Inclusive está acontecendo uma coisa extremamente complexa, porque assim, de uma distorção única, né? Onde está se falando o seguinte: olha, ou você defende a preservação das vidas e defende o distanciamento, ou você defende a volta das pessoas ao trabalho e defende a economia, né? O que é uma tolice, porque na verdade a nossa guerra é única, a nossa guerra é contra o vírus, é contra a pandemia. Se a gente não debelar esse vírus, se a gente não controlar essa pandemia, se a gente não frear o contágio, e hoje, lamentavelmente, o Brasil passou de 25 mil mortes, o Brasil ascende rapidamente para o país com o maior número de contágios no mundo. Quer dizer, é essa a nossa guerra, é aí que tem que estar o nosso foco, né? A guerra principal, a guerra fundamental é contra o vírus. Por quê? Enquanto ele estiver aí, não adianta a gente ter a ilusão de que vai ter economia. Até porque a economia é toda intrincada em cadeias de produção globais, em países que também estão vivendo o distanciamento, outros até o lockdown, né? Mas por que eu estou falando isso para você? Eu estou falando isso para você pelo seguinte: você é um cara que roda o Brasil, conhece esse país, conhece bem o país, conhece as iniciativas todas, no terceiro setor, no mundo da política, no mundo empresarial. E aí, assim, eu queria te perguntar, qual que é a avaliação que você está fazendo da forma como o país está lidando com essa crise, que é uma crise que afeta, como você já bem colocou, que afeta muito mais, de maneira muito mais forte, gente que já vivia em situação precária antes da pandemia. Como é que você está fazendo essa análise? Até porque a gente tem características muito, muito únicas nessa crise, né? Por exemplo, nós estamos há 2 semanas sem o ministro da Saúde. Talvez nós sejamos o único país no mundo que na pior pandemia do século, na pior pandemia dos últimos 100 anos, nós somos o único país que não tem um ministro da Saúde. Nós não temos um comando único, nós não temos um entendimento entre o presidente da República e os governadores. Quer dizer, nós estamos vivendo a ideologização do vírus, dos tratamentos, enfim. Olhando para esse quadro todo e para essas guerras que contaminam, qual que é a avaliação que você está fazendo da maneira com a qual o país está lidando com essa crise? Eu acho que a gente não encontrou o remédio da união. O remédio da união seria a grande porta de entrada para a gente se encontrar como nação e sairmos muito melhor desse momento que a gente viveu. A gente está perdendo, no meio de uma oportunidade histórica, encontrarmos o principal elemento que transforma um país, uma nação, que é a união. Eu sou brasileiro, mas eu sou nordestino. E você também tem uma origem nordestina muito forte. E você sabe do que eu estou falando. O nordestino, ele tem um senso de pertencimento muito grande. Ele é, antes de tudo, um forte. Ele é, antes de tudo, um valente. E esse senso de ser nordestino, hoje eu carrego ele muito mais forte do que o senso de ser brasileiro. E isso está muito ligado a essa falta de união no nosso país.
diferente do senso de pertencimento que a gente tem no Nordeste. Então, a primeira coisa é a falta da união. A segunda coisa é quando o extremo nasce, o outro extremo, ele também nasce para se defender. Eu estou numa região do Brasil que todos os estados são governados por governantes de esquerda. Então, isso fica muito claro, as decisões tomadas a partir de uma ótica de ter que se posicionar, porque na federação tem outra maneira completamente diferente de propor a união. No meio disso tudo está a população. Uhum. E no meio disso tudo, o vírus se expande porque as pessoas, de fato, não sabem a quem ouvir. Exatamente, exatamente. Eu não sei quem ouvir, eu não sei quem me lidera, eu não sei quem dá o comando para o motorista do táxi, para a moça da padaria, para o empresário e para o dono do shopping center. Porque na hora que você tem várias vozes, cada um pega a sua no mesmo território, no mesmo segmento e no mesmo país. Então, essa polarização a gente não venceu a guerra do coronavírus, porque o meu estado e a minha cidade, hoje, nós estamos entrando aí, junto com São Paulo, para sermos campeões de infectados e de mortes. Então, me parece que a gente vai ter muita dificuldade para vencer a guerra do vírus, mas nós teremos uma dificuldade muito maior de enfrentar a guerra econômica. Ou seja, essa falta de união faz a gente perder o primeiro round e nos leva para o segundo round da batalha muito fragilizados, muito fragilizados. Nas últimas 48 horas, eu estava no sertão. Acabei de chegar do sertão. E o sertanejo, ele faz essa leitura nesse momento da seguinte forma. Ele não sabe usar máscara, ele não tem máscara e ele ainda não sabe para que serve máscara. Ou seja, ele não está preparado para enfrentar esse avanço da pandemia que vai chegar nas menores cidades do Brasil e nas cidades mais distantes. Segunda coisa, nem todo ele teve acesso ao auxílio do governo. Nem todo ele teve condição de ter acesso ao auxílio do governo. Então, ele não está apenas sem ter o que comer. Ele está, nesse momento, sem ter condição de fazer absolutamente nada. Nada. Então, nós decidimos travar uma guerra da política no pior momento que nós poderíamos ou deveríamos escolher. Então, a minha leitura sobre tudo isso é que os mais pobres vão sofrer muito. Agora, quero fazer também uma fala aqui para os nossos amigos de classe média. Eu tenho visto que o que vem pela frente também do ponto de vista na economia é um empobrecimento da classe média brasileira. Cesta básica, material de higiene pessoal, leva contento a uma família pobre, mas não resolve o problema de uma família de classe média brasileira. Então, pode ser que a gente venha pela frente aí um tempo de pessoas, de casais terem que entregar seus apartamentos, voltar a morar com os pais, o sonho do carro, o sonho da casa, o sonho da viagem, do casamento, o sonho da formatura. E sem união é impossível enfrentar isso tudo. Você tocou num aspecto importante, que é esse aspecto econômico, do impacto econômico. Eu tenho falado aqui várias vezes que a pandemia ela não traz novos problemas. Ela escancara e amplifica velhos problemas e velhas mazelas brasileiras. A desigualdade, eu penso que está sendo escancarada como nunca antes, né?
os problemas básicos que a gente tem, quer dizer, os lugares mais atingidos são os lugares com menores condições de saneamento básico, menor infraestrutura, menor acesso à saúde, que já estavam lá. Nosso déficit de leitos de UTIs não surgiu com a pandemia. Quer dizer, a gente já tinha, mas a pandemia acelera, né? E isso tudo também, e é por isso que eu estou pensando aqui nessa questão, isso tudo também é fruto da opção e do modelo econômico. A gente está vivendo um momento de aprofundamento de políticas, por exemplo, de completo desmonte, de desvalorização do Estado. Como é que a gente vai falar num país com menos Estado, por exemplo, e eu não defendo o Estado gigantesco, não é isso que eu defendo, nem Estado ultrapassado, nem pesado, mas como é que a gente vai falar em ausência de Estado em regiões como a que você está, no Nordeste? Se não tiver se o Estado não tiver presente, você sabe o que pode acontecer. E a minha pergunta para você é possível mudar a estrutura da pobreza sem alterar as estruturas que produzem pobreza no Brasil? A pobreza é uma chaga, né? A pobreza é uma chaga. Nós estamos falando no meu estado, o estado de Pernambuco, milhares de pessoas que ainda vivem sem ter água, consequentemente sem ter luz e, consequentemente, sem ter a opção de outra atividade que não seja a lavoura, o plantar para tentar, naquele dia, produzir alguma coisa. Assim, eu fico muito abismado, Bezerra, porque não com a pobreza, porque a pobreza ela está aí e a Bíblia fala que os pobres sempre vão estar aí. Mas eu fico muito impressionado que 2020, quantas pessoas tão esclarecidas de classe média tiveram a oportunidade de estudar, de acesso, ainda vivem numa bolha. A bolha de acreditar que é possível viver numa cidade sertaneja, numa comunidade quilombola, numa comunidade indígena, numa cidade ribeirinha na Amazônia, no sertão do Nordeste brasileiro, e tudo isso será resolvido com um desenvolvimento econômico a partir do empresariado. É impossível você fazer desenvolvimento econômico em alguns lugares do nosso país ainda, infelizmente. Então, a pobreza ela é uma chaga, mas vamos combinar também que tem muita gente ficando muito rica com a pobreza. Com certeza. A pobreza é um negócio. A pobreza ainda traz coronéis. No Brasil e no mundo, né? No mundo. A pobreza ainda traz coronéis para a nossa política. A pobreza traz ainda iniciativas sociais que ficam ricas em situações como essas que nós estamos vivendo. A pobreza ela cria gaps da falta de oportunidade. Eu não sei como que alguém pode pensar em defender um não adiamento do Enem, por exemplo. Pois é. Como é criminoso isso? Não faz sentido. Eu fico me perguntando, isso é maldade ou isso é bolha? Porque tem as duas coisas. Então, mais psicopatologia, eu diria. E como pensar que um programa como Bolsa Família, ele é um programa que só tem coisa ruim. Que o Bolsa Família é um programa que parte da população que vive na bolha enxerga ele como exclusivamente despesa. Como enxergar um país que só numa pandemia a gente reconhece o Sistema Único de Saúde? Como enxergar um país que, na pandemia, descobre que nós precisamos, em todo tempo, cuidar dos nossos idosos?
Eu tava numa comunidade na semana passada, entregando, com um grupo de voluntários, entregando comida e material de higiene pessoal. E aí eu encontrei um jovem de 15 anos. E aí começamos a conversar, e aí ele olhou para mim e disse assim: tio, seguinte, quero te dizer uma coisa, o melhor tempo da minha vida foi esse tempo aí dessa doença aí que vocês estão falando. Eu disse: como assim, cara? Me explica isso. Ele disse: é o seguinte, eu tenho um celular, esse aqui tirou, mostrou o celular velhinho, não foi roubado não, hein, tio? Isso aqui não foi roubado não. O celular velhinho, e eu fico procurando a internet. Eu não tenho um plano de dados, então eu fico achando. A cidade tem um plano de Wi-Fi que cobre parte da cidade. Eu vou para lá. Eu vou na frente de um café, pego o número ali e fico lá. E aí, tio, o que me chama a atenção é o seguinte: eu sou uma pessoa que gosto, eu tento gostar de ler. Só que toda vez que eu toco num site que tem um enunciado de uma chamada que me interessa, quando eu toco no enunciado, diz assim: só para assinantes. Aí ele pega e diz assim para mim: tio, eu também gosto de música. Eu gosto quando um artista que eu gosto muito vem aqui na cidade, eu fico louco para querer ir nesse evento. Eu quero ir lá namorar, eu quero lá me divertir, eu quero ir lá. Só que eu não consigo pagar o ingresso. E aí ele estava me contando que nesse tempo que a gente está vivendo, ele começou a tocar nos enunciados e os conteúdos começaram a abrir. Porque os portais começaram a ofertar informação sem ser a R$ 9,90. E aí ele disse que começou a ver agora um monte de músico e cantor que ele gosta fazendo show na internet de graça. Aí eu fico me perguntando, Bezerra, como é que a gente fala sobre sustentabilidade sem incluir esse menino? Que não tem acesso à informação porque ele não pode pagar R$ 9,90 e porque ele não tem condição de ir para um show. Então está errado esse papo de sustentabilidade. Quando sustentabilidade só inclui você, mas não inclui esse menino, esse mundo tinha que, de fato, parar para a gente pensar em que mundo é esse que a gente quer construir. Porque esse menino faz parte desse mundo. Concordo. Sem mudar o modelo, a gente não muda, enfim, não muda a economia. Agora, falando do Nordeste, que é enfim, é um lugar que eu sei, pelo que você já disse, inclusive, que você é apaixonado, né? Voltando um pouco da história do Nordeste, de Pernambuco, da tua cidade. Nova Holanda foi o nome que os holandeses protestantes deram quando chegaram em Pernambuco lá por 1630. Ficaram aí até 1649. E aí uma especulação histórica. Se o Nordeste tivesse sido colonizado por protestantes, você acha que seria diferente da colonização católica portuguesa? E aí eu não quero dizer se é melhor ou se é pior, não quero entrar nesse ponto, né? Mas diferente. Como você imagina que podia ser? Eu acho que seria sem Ariano Suassuna. Que tristeza, né, velho? Seguramente. Eu acho que seria sem Gilberto Freire, sem Lenine, sem Chico Sainz. Eu acredito sempre que tem que ser do jeito que é a primeira coisa. Segunda coisa, aí a minha pergunta vira para você: que protestante é esse que você está falando? Porque tem umas coisas aí que eu sei que também você tá... São os protestantes holandeses que estavam lá na África do Sul também, cara. Bom, não vamos nem entrar na... O Bezerra é um dos maiores comedores de cartola que eu conheço. O Bezerra gosta do sol de Porto de Galinhas como poucos. Eu acho que a
a gente foi construído a partir de muito amor, sabe? Muito amor. É uma terra, assim, eu costumo dizer aqui, eu me meti no que eu faço por 3 motivos. O primeiro, a minha espiritualidade. Ou seja, o meu Senhor servia. E foi por aí que me levou para o voluntariado, para o engajamento cívico, e a pensar em prototipar coisas que pudessem ganhar escala e mudar a vida das pessoas mais vulneráveis. Ou seja, a minha espiritualidade, o meu Senhor serve. A segunda coisa, eu acho que a globalização tirou de cada um de nós o senso de território, o senso de paixão pelo bairro, pela cidade, pelo estado. Não vou julgar nenhum povo que esteja aqui nessa live, mas eu acho, ao rodar, que o pernambucano e o gaúcho têm algumas coisas que são invejáveis. Esse amor pela literatura, pela música, pela culinária. Ou seja, nós temos um senso de pertencimento muito grande. Esse senso de pertencimento, eu sempre digo que, assim, eu vou rodar o planeta todo, se Deus permitir, mas eu vou voltar para casa, que é no Recife. Seja com malha aérea ou sem malha aérea, eu vou passar horas e horas e horas no aeroporto, mas é para o Recife que eu vou voltar. É a minha casa, o meu lugar. E a terceira coisa, primeiro a espiritualidade, a segundo o senso de território, que eu acho que todo mundo nesse momento precisa resgatar. E a terceira coisa, a união da espiritualidade com o senso de território, me deu uma paixão por política pública. Ou seja, uma paixão por perceber que na sociedade civil, e eu sei também que você pensa muito assim, na sociedade civil podia nascer uma tecnologia barata, apaixonante, rápida, com um engajamento gigante, e que se a gente fizesse muito bem para era só prototipar isso para a escala, que isso poderia chegar na vida de pessoas que a gente nunca imaginou que pudesse chegar. Então, o pernambucano, o recifense, ele tem um senso de mega... Nós somos megalomaníacos. Existe um sistema de rádio e TV chamado Jornal do Comércio, muito antigo. Conheço. O jargão do Jornal do Comércio fala assim, de Pernambuco para o mundo. Você tocou num ponto interessante, falando de Pernambuco, porque Pernambuco também, e aí falando também da tua caminhada social, né? Pernambuco também tem uma história de atuação social das igrejas. Tem alguns movimentos que têm mais de 50 anos, né? Tem pelo menos 3 grandes movimentos aí, né? Que é a Diaconia, a Visão Mundial e a Compassion, né? Que atuam em Pernambuco e no Nordeste todo. Esse modelo de organização que é confessional, ou que é evangélica, ele ainda existe, mas não dá conta? Onde eu quero chegar? O Novo Jeito, por exemplo, ele tem uma origem num grupo evangélico, num grupo confessional. Aliás, tudo começa a mudar na sua vida, e sua própria percepção, como você estava dizendo, muda quando você se converte, mas a atuação do seu projeto transcende o mundo evangélico, né? Na sua opinião, esse é o novo modelo de ONG? Evangélico com atuação para além do mundo evangélico, ou vocês nunca fizeram esse debate? Então, estamos falando de três guardiões do impacto social na área... Segura um minuto aí, peraí. Duda, quem está entrando aí? Abre a porta do banheiro para ele ali, que ele quer ir no banheiro, filha. Meu cachorro quer ir na área fazer xixi, Boa. Mas eu larguei a porta fechada porque está muito frio. Cara,
Cara, isso é que é live. Isso é que é live. Aqui é ao vivo, tudo ao vivo. Isso é que é live. É raiz, é live raiz. No podcast nós vamos cortar isso aqui. Boa, boa. Então, nós estamos falando de 3 organizações guardiões do impacto social a partir de uma plataforma religiosa. Compassion, Diaconia, Visão Mundial, tem o meu respeito, são parceiras, são nossos amigos de caminhada, têm visões, estão inclusive, principalmente a Visão Mundial está muito de parabéns nesse tempo de pandemia, tem tem feito um grande trabalho. Gigantes, né? Então, assim, tem meu respeito e a minha atuação. Só que a gente precisa entender de onde vem minha trajetória, né? Eu venho do mercado empresarial. Eu fui forjado para ser executivo. Eu me tornei executivo de uma empresa familiar de grande porte, de referência nacional no seu segmento de atuação. Sendo assim, eu sempre pensei na pluralidade. Eu sempre pensei de que Fábio, ele é evangélico, mas eu não necessariamente o João, que ia fazer parte do Novo Jeito, seria evangélico. Inclusive que, se alguém fizer um Google, essa história é muito contada, o seu Pedro, meu vizinho de porta, ele não era evangélico. E é ele que dá essa virada de chave. Então, eu sempre percebi que a minha espiritualidade era a minha espiritualidade, mas a espiritualidade do Novo Jeito seria uma espiritualidade do reino. E esse reino iria entrar todos aqueles que caminhassem com o conjunto de valor da fraternidade, da justiça social, da compaixão, da promoção do bem comum, ou seja, independente da sua convicção de fé. Eu me lembro muito bem que no início do Novo Jeito, e o início do Novo Jeito é o início do Porto Social, que é o início do Transforma, quem mais me dava trabalho eram os meus amigos protestantes. Crentes. Exatamente, porque eles queriam que eu fizesse exatamente o modelo que estava imposto pela Visão Mundial, pela Compassion, pela Diaconia, ou seja, o modelo confessional? Confessional, exatamente. Eles queriam que a gente fosse, por exemplo, para uma ação chamada Mais Amor, que é uma mobilização hoje nacional de amor, de abraços, de carinho, que a gente levasse bandeiras com Jesus é nosso Senhor e Salvador. E eu dizia para eles, olha só, nós não queremos fazer a marcha para Jesus. A gente quer amar as pessoas. E aí, eu me lembro que quando tudo começou, eles tentavam cravar em mim que a gente estava praticamente criando uma seita, porque a gente não fazia apelo, a gente não queria levar para a nossa igreja, nós não tínhamos igreja para levar. A gente queria espalhar na sociedade uma atmosfera do que a gente chama do reino do bem. Esse negócio também, reino do bem, pegava muito mal para os meus amigos evangélicos, porque não existe... Virou herege. Não existe reino do bem, existe reino de Deus. E aí eu tinha que contar para eles que o reino do bem, esse termo nasceu por causa de uma mulher que, com 62 anos, tinha o sonho de tomar sorvete diet e de comprar uma cadeira de rodas, que nunca teve no dia que ela ganhou. Ela falou assim, o reino do bem chegou. Então, eu acho que o trabalho que essas 3 iniciativas fazem são fantásticas, mas eu não vejo um governo brasileiro crente. Assim como eu também não vejo uma empresa crente. Assim como eu não vejo uma iniciativa social crente. Eu vejo um governo, uma iniciativa social, uma empresa com um conjunto de valores que atende o preto, atende o branco, atende o gay, atende o hétero, atende o nordestino, atende aquele que mora na Faria Lima, aí em São Paulo. Ou seja, a gente precisa atender todo mundo. Então, eu sempre via e sempre sonhava na possibilidade de ser menos institucional
e me divertir. Eu sonhava em fazer alguma coisa que a gente pudesse mudar a vida das pessoas, mas enquanto a gente mudava a vida das pessoas mudava a nossa própria vida. Quando me perguntam por que eu me meti nisso, Bezerra, eu posso dizer, eu me meti nisso por causa de mim. Eu queria achar um lugar para ser feliz. Estava faltando lugar para ser feliz. E aí, ao encontrar esse lugar para ser feliz, eu acabei me conectando a vários outros lugares que as pessoas também são felizes. Isso é o reino, é um governo paralelo, que essa confusão que está aí não entra nesse troço, entendeu? Porque a gente está construindo uma outra teia, uma outra malha. Então, quando alguém vem me trazer todas essas notícias que estão acontecendo no planeta e principalmente no Brasil, eu ouço, mas digo assim também, deixa eu te contar um pouco do que está acontecendo lá no meu planeta. No meu planeta tem milhares de anônimos trabalhando pela paz. No meu planeta tem milhares de anônimos subvertendo a lógica do sistema. Isso. No meu planeta tem milhares, tem uma teia, uma rede solidária que ninguém está enxergando e que impede que esse país caia no caos. É isso, acredito nisso muito. Deixa eu te falar uma coisa. Putz, o tempo está voando. Nós temos 10 minutos para fechar, daí entrar no pinga-fogo. Não podia deixar de falar um pouco da tua infância. Eu queria fazer aqui 2, 3 questões mais pessoais. Recordando, voltando um pouco para a tua história antes de você chegar onde você está hoje. Voltando lá para a sua infância. Você teve, quando pequeno, um trauma que você viveu num acidente. O que aquele momento dramático mudou na sua vida e na vida da sua família? Minha mãe ganhou um carro com poucos dias de ter recebido o presente. Ela recebe uma missão de sair para comprar algo que estava faltando. Ela sai, leva os 2 filhos dela. Ela tem 3 filhos, o mais velho, Flávio, eu do meio, Isabela, mais nova. E nós dois, eu e a mais nova, nós vamos no banco de trás, brincando com o jornal. Ela passa a mão no banco de trás, pega o jornal, abre o vidro e joga o jornal pela janela do carro. A ventania vem e fecha o jornal no para-brisa dela. Ui! E aí ela bate num muro de um prédio que leva o carro a capotar 8 vezes. Enquanto o movimento do carro vai, a minha perna direita, aos 6 anos, entra no meio das 2 cadeiras, entre uma cadeira e outra, e quando volta a fratura exposta do fêmur. A minha mãe teve várias sequelas, porque naquela época não existia airbag, então ela bate no vidro e é jogada para o lado de fora. E a minha irmã teve também vários hematomas. Eu passo 1 ano e meio, aos 6 anos, em cima de uma cama, num tratamento de mês a mês, corta um pouquinho do pedaço do gesso. Depois eu uso bota ortopédica por muito tempo. Eu era maluco, louco por futebol. Eu fico numa cama 1 ano, jogando botão de lado, porque os amigos vinham. Sei bem o que é isso. Meu irmão teve uma fratura semelhante. E a gente jogava botão. Exatamente, jogava de lado. Exatamente. E a gente decide, quando isso chega perto de acabar, a gente decide mudar de local na cidade, porque a gente não queria mais passar por esse lugar. Foi um tempo muito difícil para uma criança de 6 anos, para uma mãe se sentindo extremamente culpada por tudo aquilo que estava acontecendo, mas foi um tempo de muito aprendizado na vida de todo mundo. Eu tenho uma cicatriz muito grande na perna, tenho parafuso na perna. Quando fica mais frio, eu sinto. Ainda bem que Recife não fica frio. Mas está tudo bem hoje em dia. E talvez um
dos mais duros momentos na vida de uma criança ou de um adolescente, eu acho que é ver a família se fragmentar, né? Como é que ficou o Fábio no meio de uma história que colocava por terra aquela imagem que você guardava de uma família coesa, de uma família unida? Eu acho que foi por isso tudo que eu dou tanto valor às minhas mulheres, Uhum. a Isadora, a Sofia e a Nina. Um beijo para elas. Beijo para elas, que elas todas amam muito vocês. É, meu pai vem de origem muito humilde, muito pobre. O papai é de uma família grande, de um bairro populoso da cidade do Recife. Ele é o único dessa família que tem curso superior. A partir do curso superior da odontologia, ele vence. E numa trajetória de casamento com uma mãe de 25, 30 anos, esse casamento chega ao fim e de forma muito traumática, muito traumática. Minha mãe sofreu bastante nesse período, viveu dramas psíquicos, dramas que eu acho que ela nunca imaginou viver na vida. E eu tive que me tornar líder dessa casa muito cedo. Isso eu tinha 16, 17 anos. Então, eu não tive uma infância, uma juventude como a maioria dos meninos da minha idade. Mas eu posso lhe garantir que a pessoa que eu mais vejo, Jesus de Nazaré, é Dona Lúcia, minha mãe. Uhum. Porque, diante de tudo que ela viveu, e não foi pouco, quem a conhece, ao encontrar com ela, vai ter sempre a impressão de uma mulher que vem do coração de Deus. Mamãe tinha tudo para ser uma pessoa extremamente amargurada, extremamente depressiva. Ela poderia hoje ter um caderninho de gente que ela nunca mais ia querer ver na vida e conviver, mas ela decidiu rasgar o caderno, ela decidiu viver o que tinha para frente da vida e não o que tinha vivido. Mamãe se parece com Jesus de Nazaré. Mamãe, ela fala as palavras de Deus todos os dias. E eu tenho certeza absoluta que é um presente ter minha mãe, meu pai e a minha família como a minha família. Então, diante de muito sofrimento, de muita presença de Satanás querendo destruir a nossa família nasceu de um novo jeito. Nós podemos nos dizer um para o outro que nós nos amamos muito. E a gente vai falar sobre a Copa do Brasil 2018, que o esporte 2008, que o esporte foi Não, esse campeão. assunto está vetado, o tempo vai acabar. Mas a gente estava falando, para arrematar aqui, a gente estava falando da sua família. Você estava falando da tua mãe, da pessoa especial que ela é. Se você pudesse sintetizar a tua mãe numa palavra, qual seria a palavra? Amor. Amor. Por quê, hein, Fábio? Porque ela casou muito jovem, ela tinha o sonho de construir uma linda e maravilhosa família. Foi uma excelente esposa, uma excelente mãe. E de uma hora para outra, o maior sonho da vida dela saiu do colo dela. E junto com isso tudo, ela viveu dias de vale da sombra da morte. Mas no meio disso tudo, ela encontrou com Jesus. Ele estava lá. E ao se encontrar com Jesus, ela saiu de tudo isso muito melhor, né? Muito melhor. Então, mamãe amor, Dona Lúcia amor. Ó, quem está aqui, Andréa Vargas, ela esteve aqui, foi uma live bárbara, tá mandando, ó, Fabinho, saudades, ela é uma querida. Bom, e para finalizar... Isso aqui é formação de quadrilha, viu, Bezerra?
Pedro do Borel, Bezerra, Fabinho, Andréa Vargas. Saldiva, olha quem está aqui agora. Ó, Saldiva ó, também. Saldiva acabou a live dele de oração que ele está fazendo e veio para a live profana, que é a nossa. Eu falei, poxa, ele tem que derrubar essa live dele, ou fazer antes ou fazer depois, para poder trazer ele aqui. Senão Claro. não tem jeito, está dando trombada. Mas a última pergunta que eu queria te fazer, antes da gente entrar aqui no nosso pinga-fogo, mas para fechar a tua história pessoal mesmo. Quando tudo começa a mudar na sua vida, né, e aí você decide sair do trabalho que você tinha, a função lá que você tinha, junto com o teu pai, na empresa da família, junto com o teu irmão, e buscar algo completamente diferente, quais foram os piores momentos que você teve aí na sua vida? Eu não me lembro de uma coisa. Você já era casado com a Isadora, não? Sim, sim. Era, né? Eu e Isadora, nós estamos juntos há 25 anos, entre namoro, noivado e casamento. Isadora é uma santa mulher, cara. Isadora é uma santa mulher. É a mulher de Deus, tá provado. Agora tá provado. Se antes eu tinha alguma dúvida, agora todas as confirmações. Só tem um jeito, Bezerra, de eu ir para o céu, segurando no calcanhar dela. Só tem um jeito. Bora isso. Eu e Isadora, nós estamos juntos há 25 anos, entre namoro, noivado e casamento. Estamos há 15 casados. Os desafios foram alguns. Na pivotada da vida do empresário para o empreendedor social. Não acabar o casamento. Porque, imagina, ela não entendia absolutamente nada. O que é que o marido dela agora estava fazendo na favela? O que é que o marido dela... Imagina, o marido dela chegava na reunião dos amigos e estava todo mundo falando sobre a viagem de Paris. O marido dela esperava todo mundo acabar. Quando todo mundo acabava, ele olhava para todo mundo e dizia: vocês gostam de criança ou de idoso? Todo mundo ficava idoso, criança, e ela já fazia assim, de novo, aí, idoso ou criança? E os caras não entendiam. Idoso, tá aqui um projeto para você financiar. Então eu virei Robin Hood, bati a carteira de todo mundo que tinha pela frente. Então, a primeira coisa o maior desafio foi tentar manter o casamento. E aí, muita gente que está nos assistindo aqui, você tem uma visão, mas não necessariamente sua companheira e sua família têm essa visão. E não são eles que estão errados, é você que está errado. É você que tem que aguardar o time para todo mundo ir junto, porque senão não tem sentido ir sozinho. Então, esse time de querer viver uma outra vida, mas também fazer Isadora e as meninas virem juntas, foi um time de muita oração e muita resiliência. Essa foi a coisa um. A segunda coisa, meu pai, ele é mais objetivo. O meu pai chamou um amigo dele, disse para mim que eu precisava me encontrar com esse amigo. Eu fui encontrar com o amigo quando eu nunca tinha visto esse cara. Eu tenho 42 anos, então na época eu tinha 33. Eu conheço meu pai há 33 anos e nunca tinha visto esse cara, que ele dizia que era amigo dele. Que amigo é esse? Grande amigo. Quando eu sento num café, eu olho para o cara e digo assim: você faz o que da vida, amiga? Então, eu sou psiquiatra. Eu digo, papai não trouxe um amigo, papai mandou um cara para tentar me curar. A família achava que tinha ficado louco, Isadora não suportava tudo isso. Eu tinha uma empresa muito grande. Então, como que eu ia viver agora? Como que eu ia pagar a escola das meninas? Como é que eu ia me sustentar? Ou seja, é muito difícil você conectar vocação, missão e sustento. Tem muita gente ganhando grana, mas sem ser feliz naquilo que faz. Uhum. E tem muita gente feliz fazendo o que faz, mas não consegue pagar a conta. Como é que faz para conectar isso tudo? Então, esse era um... Eu me lembro que tinha um amigo meu
que gosta muito de vinho. Ele, quando eu fui conversar com ele, ele disse assim, a grande preocupação dele foi assim, cara, você vai virar ungueiro? Eu disse, não, cara, eu vou virar, não sei o que é que eu vou virar, não importa. Ele disse, eu disse, qual que é a sua preocupação? Ele disse, nós não vamos mais poder tomar vinho junto. E eu disse, por quê? Ele disse, porque você não vai ter dinheiro para pagar. E eu disse assim, cara, eu acho que o que eu vou fazer, eu sinto isso no coração, que o que eu vou fazer, você vai ter tanto orgulho disso, que a gente vai tomar o vinho e quem vai pagar é você. Você! Então, eram muitas preocupações, desde manter o casamento até responder a demanda do psiquiatra do meu pai, até resolver o problema do meu amigo que queria tomar vinho. E no final das contas você está aqui o Porto Social está aí, Transforma Brasil está aí, as coisas estão acontecendo. Isadora e as meninas junto, engajadas, vocês, enfim, uma família linda, um testemunho incrível, tanta história já para contar e tantas outras que vão ser construídas nessa aventura incrível que você está produzindo, velho. Bom, vamos ao... Mas, fala. Pinga Fogo, tem dois grandes auxílios nisso tudo, eu não tenho dúvida. Uma, ouvir a voz de Deus e se atirar ao ouvir a voz de Deus. E a segunda, se juntar a vários conselheiros. Porque se a gente se junta a conselheiros, primeiro que a chance da gente errar é muito menor, que a gente está ouvindo muita gente. Mas também, se tudo der errado, tem um monte de gente para nos salvar, jogar a boia e dizer assim, vem para cá. E, cara, você e sua família são muito preciosas na minha vida e na vida da minha família, porque essa história você conhece ela toda, e você não conhece ela toda porque você viu numa palestra. Você conhece ela toda porque você acompanhou fases dessa história e você e a Patrícia sempre disseram que tudo ia dar certo, porque se tudo desse errado, Deus ia continuar com a gente e vocês estariam lá. Então, assim, meu irmão, nessa live aqui, para todo mundo que está nos assistindo, muito obrigado por sua amizade, pela da Patrícia e por tanto amor que vocês têm com o que eu faço e com a nossa família. Tamo junto, velho. A sua amizade é um presente de Deus. Presente de Deus. Vocês são um presente de Deus na vida da gente. Você sabe disso. Você sabe disso. Somos os dois. Vamos ao Pinga Fogo. Ah, só peraí que eu vi um amigo aqui. Deixa eu ver. É ele mesmo. Poxa, o Edmilson Villanova, pastorzão querido, tá aqui com a gente. Um abraço para você também. Ó, o Pedro... o Pedro está te sacaneando aqui. Fico muito feliz de poder ter te aconselhado, Fábio. E rindo. Tá rindo. Bom, vamos em frente. Vamos em frente. Pessoal, Pinga Fogo. Paredão do Bem. Fábio Silva com a gente. Além de um grande desafio, ser empreendedor social no Brasil de hoje é... Esperança. E ser administrador de empresas? Ser administrador de empresas é? É você saber que você não é um grande administrador de empresa, você é um empreendedor e você fazer um time de gente que possa gerir bem tudo que você faz. E aí o meu salve para a Návila, para o Yasnas e para toda a turma do Porto Social, porque, de fato, quem trabalha é esse povo. Boa. É esse povo que é um sonho fazer parte desse time. Eu faço duas coisas, Bezerra. Eu faço vender sonho e eu faço animar esse time para entregar o sonho que a gente vendeu sem existir. É só isso. Socializar ou sociabilizar? Socializar. Um pouco de música, vai. Milton Nascimento ou Caetano Veloso? Milton Nascimento.
Por quê? Porque é a música que me conforta nos dias de solidão. Grandes desafios, grandes projetos, bastante solidão. Bastante solidão. Então, nos dias da solidão, uma música para se agarrar e o Milton vem e chega. Praia da Boa Viagem ou Praia de Porto de Galinhas? Então, eu posso te levar lá para Carneiros. Coisa boa, hein? Boa Sabe viagem, tudo. ok? Porto de Galinhas, ok? Mas nós vamos lá para Carneiros. Maravilhosa. Manuel Bandeira ou João Cabral de Melo Neto? Ariano Suassuna. O mestre Ariano Suassuna. O mestre Ariano. Essa retórica, tá? Eu já sei, eu vou ser obrigado, enfim, a fazê-la. Esporte ou náutico? Meu pai, que está aqui também, meu pai passou por aqui, meu pai está aqui. Papai me deu a espiritualidade de ser torcedor do Sport de Recife. Então, nós somos campeões da Copa do Brasil de 2008. Ó, vai cair o sinal, vai cair o sinal. E quero dizer para o meu amigo Pedro do Borel que 87 é nosso. É do Leão aqui, ó. C.S. Lewis ou Chesterton? C.S. Lewis. C.S. Lewis. Missão integral é? Missão integral é um monte de amigo que decidiu se divertir junto, que não são comunistas. Não são comunistas. Dá para você repetir? Não estava combinado, mas dá para você repetir mais uma vez? Missão integral é um grupo de amigos que decidiu se divertir, que não são comunistas, que abrem mão da sua vida pela vida dos mais pobres e que têm buscado desenvolver dia a dia a teologia da favela, do presídio, do sertão, das cidades ribeirinhas, das igrejas muito pobres desse país, das organizações sociais, iniciativas sociais que cuidam das pessoas mais vulneráveis desse país. É a mesma pergunta que me fazem: o que você acha da igreja brasileira? E aí eu digo assim: qual igreja? A igreja da Amar, da Poliana, que cuida de 490 mães vítimas da microcefalia? É a igreja brasileira do Carlinhos, que cuida de crianças que não surdas e mudas que tocam agora instrumento musical? Que igreja é essa? É a igreja que se espalhou? Ou você ainda está enxergando a igreja como aquela igreja que tem um templo, que tem um domingo, que tem o culto? Viva a igreja que se espalhou e a missão integral faz parte dela. Amém, amém, amém. Viva a igreja que influencia politicamente, mas que não se utiliza da política para instrumentalizar, manipular, oprimir e fortalecer sistemas que violentam direitos, que excluem pessoas e que semeiam o ódio. Viva a igreja que decidiu seguir a Jesus. É nóis. O cara, ó, também não estava combinado, tá? Ganhei aqui, você viu que eu desviei aqui? Ganhei o melhor cookie de São Paulo, tá quentinho. Uau. A Duda, cara, a Duda faz o melhor cookie da vida. Eu sou viciado em cookie, mas é o seguinte, desde que ela começou a fazer, eu não como mais cookie nenhum, não compro cookie. Eu falo para ela, eu só como teu cookie, filha. E ela vem me trazer aqui, só que ela não quer aparecer e tal, mas enfim. Patrocínio tá garantido.
Pior dia da sua vida foi? Pior dia da minha vida foi? Esse dia não chegou. Esse dia não chegou. Eu aprendi também com meu pai algumas coisas que... Meu pai vem de uma família muito pobre, muito humilde, com a dificuldade de, de oportunidade muito grande. Mas o meu pai decidiu transformar caos em jardim na vida dele. Então, vai nascer um monte de coisa maravilhosa a partir dessa pandemia. Vai nascer um monte de coisa maravilhosa a partir dessa pandemia. E aí eu quero dizer para você que está procurando o pior dia da sua vida, olhe no pior dia da sua vida, mas não deixe de ouvir o canto dos pássaros. Não deixe de olhar para o céu e ver que ele é azul e que ele é lindo. Não deixe de comer cookie que sua filha fez, está quentinho e maravilhoso. Comer quentinho ainda, no meio da live. Então, eu acho que a simplicidade. Amigo Carlos Bezerra, o melhor lugar do mundo nesse momento é estar aqui com você. Porque Deus separou esse momento para estarmos juntos nessa quinta-feira e abençoarmos um ao outro e através de nos abençoarmos, outras pessoas serem abençoadas. Então, não existe o pior dia do mundo. A gente constrói dentro do pior dia o melhor dia. Sua maior alegria até aqui, qual foi? As minhas mulheres. As minhas mulheres. Eu nunca pensei que Deus pudesse me dar uma mulher tão linda e maravilhosa como Isadora. Deus me abençoou com uma princesa. Muita gente que me conhece me pergunta: Isadora não vai lá para a favela, não. Isadora não vai para o sertão, não. Isadora não vai para tal coisa, não. E aí eu pergunto para a pessoa: por que ela tinha que ir? Por que ela tinha que ir? Quando eu volto da favela, do sertão, de qualquer desses lugares, a Isadora me chama para tomar vinho com ela, jantar e fazer carinho, porque ela decidiu ter uma vida fora do caos, para sempre ser a âncora, para me jogar e me puxar. Então, a coisa mais maravilhosa da vida é Isadora, mas também tão maravilhosa as meninas, duas princesas. Sofia aos 11 anos e Nina aos 7, aos 8. Eu percebo que, num futuro muito próximo, a gente vai poder olhar para elas e ver as duas, os amigos, o Bezerra, por exemplo, dizendo: Fabinho, como essas meninas se tornaram belas cidadãs, como essas meninas têm tido uma vida linda de engajamento cívico, de transformação, de promoção do bem comum. Ou seja, essas meninas vão ser ativistas, amigo. Isadora, na sua vida, a maior comprovação que oração funciona, cara. Que oração responde. Você orou pra caramba. Você é um cara de oração. Você orou pra caramba. Sim. Agora, a Isadora, não sei se ela orou tanto, tadinha. Não sei. O pior, espiritualidade. O pior é o seguinte: quando a gente se encontra, ele fica falando essa bobagem, Isadora morre de rir. É só isso, rapaz. Espiritualidade é? Jesus, Jesus, Jesus. A espiritualidade é tirar tudo da frente, deixar nu esse negócio chamado religião e ficar com Jesus. A espiritualidade é nos colocar frente a frente com o Pai. E antes de chamá-lo de mestre ou de Senhor e Salvador, chamá-lo de papai. Colocar a cabeça no seu colo e receber cafuné do Pai. A espiritualidade é a trilha única de encontro com o Pai. É Jesus, a espiritualidade. Messias com arma na mão, é? Não sei, cara. Não sei. Não sei. Não sei. Tudo isso vai passar. Tudo isso vai passar.
tudo isso vai passar. Eu nunca vi nosso país discutindo tanto política. Eu nunca vi tanta gente acordando para o momento que a gente está vivendo. Tudo isso vai passar e nós vamos sair dessa muito mais engajados, muito mais conscientes, muito mais entendedores de como homens como Carlos Bezerra é tão caro. Tudo isso vai passar. E nós vamos passar por tudo isso juntos, porque a palavra desse momento é união. Melhor país do mundo para o empreendedorismo social é? Se a gente estiver falando sobre dinheiro, os Estados Unidos. Mas se a gente estiver falando sobre lugar para transformar, os países pobres. Porque temos elementos de estudo de caso, de análise para transformar. Porque as pessoas não são pobres porque elas são pobres. Elas são pobres porque elas não têm oportunidade. Uhum. Elas não têm acesso. E não é uma, nem duas, nem três vezes que eu já vi alguém pobre, e que você também já viu, que passou a ter a oportunidade e que se tornou alguém completamente destacado onde está. Porque ela já era brilhante. O que faltava era oportunidade para explodir. Então, do ponto de vista financeiro, os Estados Unidos, mas do ponto de vista de oportunidade para servir países pobres. E o Brasil e o Nordeste é um lugar assim. Enxugar gelo é? Enxugar gelo é emprestar novamente o dinheiro para o cunhado e perder o dinheiro. Enxugar gelo é dizer novamente que vai entrar na academia e não entra. Mas enxugar gelo é também olhar para pessoas que não têm acesso e não fazer, e novamente ir lá fazer aquilo que muita gente não entende por que você faz. E a gente vai continuar enxugando gelo, porque a gente não está aqui porque as pessoas pensam algo de você ou do que você faz. Você está aqui para servir a seu Senhor e Salvador, e você está aqui porque você se encontrou nisso, e se você não fizer isso que você se encontrou, você vai morrer. Então, a gente vai continuar cuidando do pobre, a gente vai continuar dando cesta básica, a gente vai continuar cuidando dos projetos sociais, a gente vai continuar fazendo um monte de coisa que eu tenho certeza absoluta que alguém olha para mim e diz assim, cara, por que esse cara faz o que ele faz? Por que ele paga um preço tão alto na vida dele, na vida da família dele? E aí eu quero só dizer para essas pessoas que quem está de fora acha que eu pago um preço, que eu não pago preço nenhum, porque eu queria estar exatamente fazendo o que eu estou fazendo. Boa, boa. A Jana está participando aqui, está falando. Eu estava olhando aqui as participações, fiquei feliz. A Jana Siqueira está dizendo o seguinte: o podcast está show, hein? Hoje eu vi 3 lives seguidas, sem sentir o tempo passar. Muito aprendizado. Vou maratonar no final de semana. Aí eu vou aproveitar e falar para todo mundo que está acompanhando a gente. Tem gente falando para deixar a live no feed. Vou falar para vocês, as lives não ficam no feed, porque elas vão para o canal do YouTube, que é o youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. E elas também as lives todas elas são transformadas em podcasts. Então, diariamente, a gente vai soltando também. Cada dia tem uma live que é um convidado no podcast, que é só você procurar lá no Spotify ou no Deezer por Carlos Bezerra Júnior. Podcast, você vai achar tranquilo. Bom, vamos em frente. Vamos em frente. A pergunta que você mais ouviu e que não sabia responder foi: vai dar certo? Vai dar certo? Eu acho que ser responsável. Fala. Eu acho que essa é a pergunta que você ouve toda hora. Vai dar certo? Por isso que eu já ri antes de você terminar. Vai dar certo? E a gente vira para a pessoa e pergunta: o que é para você dar certo?
O melhor é que a gente fala, claro que vai. E a galera vem todo mundo junto. Na confiança, fala ali, tá enxergando que eu não tô. Eu só olho para cima e falo, Deus, ó, agora vai. Ser irresponsável é? Ser irresponsável é ser visionário. Porque ser visionário tem um preço de enxergar aquilo que ninguém está enxergando. É você chegar na frente de um terreno baldio com um monte de gente que tem dinheiro e você vender para eles que ali naquele terreno baldio já existe uma escola, que as crianças já estão aprendendo instrumento musical e que a partir da aula do instrumento musical elas vão mudar as famílias vão mudar as famílias de todo aquele território. O rico cheio de dinheiro fica olhando para você e dizendo assim, e você olha para o rico também dizendo assim, cara, e será que vai dar certo? Mas eu aprendi uma coisa na vida, Bezerra, que uma visão é muito mais caro do que dinheiro. Muito mais caro do que dinheiro. Uma visão pode ressignificar o dinheiro de quem tem dinheiro. Inclusive, tem gente com muito dinheiro procurando alguém que tem uma visão. Toda noite, no meio dessa caminhada de 10 anos, que faz agora em 2020, são 10 anos já, eu já vivi dias de não saber como pagar a folha de pagamento amanhã de manhã. Ou de ter que pagar um imposto para ter uma certidão negativa para participar de alguma coisa. E eu fiz um pacto com Deus de nunca orar a Deus pedindo dinheiro. Eu nunca orei a Deus pedindo dinheiro. Eu nunca fiz assim, Deus, manda dinheiro porque a gente vai fazer o bem com esse dinheiro que o Senhor vai mandar. Esse dinheiro que o Senhor está mandando é para o Senhor mesmo. Eu nunca fiz essa oração. A minha oração todas as noites, é Deus, manda a gente. Manda a gente, Deus. Manda a gente para sonhar junto, manda a gente para se engajar, para fazer trabalho voluntário. Porque, para mim, o maior dinheiro que Deus pode mandar é o tempo das pessoas, é o engajamento, são as conexões, são as redes. E ao longo desses 10 anos, Deus mandou e está mandando muita gente. Eu só tenho a agradecer a Deus por cada pessoa que Deus mandou nessa caminhada. Seja alguém para se beneficiar do que a gente faz, ou seja alguém para bancar mais um terreno baldio. Vou aproveitar e fazer 2 destaques aqui. Kézia, você perguntou qual que é o melhor recurso, acho que o Fábio acabou de responder. E tem uma presença ilustre. É duro, porque vai passando tudo, as opiniões vão passando, tem uma presença ilustre, Fábio. Dona Lúcia. Opa! Tá dizendo aqui que te ama. Te amo, mãe. Te amo, mãe. Olha só, o Eric Papai tá falando que... Te amo, pai. Cara, minha família tá toda aqui para dar gente para essa live. O Eric tá falando que ouviu a gente juntos em 2006, numa faculdade lá em Guarulhos. Olha só, olha o que ele tá dizendo, minha vida mudou e hoje o Instituto Palpare estamos transformando a nossa cidade com diversas frentes de projetos sociais. Uau! Olha isso, cara. Olha isso. Bom, vamos em frente. Parabéns, Eric. Ô, Bezerrão, e tem uma coisa que a gente prometeu e a gente não cumpriu, e eu acho que a gente tem que fazer isso quando esse momento passar. A gente combinou de fazer uma... Você lembra que a gente combinou de fazer uma caravana e pular de região em região, capital de capital, juntar um monte de gente para motivar, inspirar, engajar. A gente tem que fazer isso, hein, cara? Janeirão tem que começar. Caravana da Solidariedade pelo Brasil. Certeza. Caravana da Cidadania. Da cidadania. Vamos lá. Vamos lá. Pra cima. Tô dentro. Eu falei de ser irresponsável, né? Bom, nós temos 10 minutos para fechar. Deixa eu fazer várias provocações aí, papum. Ser comprometido é? Morrer por algo. Morrer por algo. Ser voluntário é? Um estilo de vida. Um estilo de vida. Falando em metáforas, dar o peixe ou ensinar a pescar? E o que fazer quando o rio está contaminado? Tem situações que tem que dar o peixe, tem situações que tem que ensinar a pescar, e o rio está contaminado nesse momento.
e a gente vai ter que pegar uma pranchinha, pisar de lado, sem deixar tocar. Semana passada eu estava dentro de uma comunidade, tinha água mais ou menos um palmo, e eu fui entrando na comunidade para levar cesta básica por 30, 20 voluntários, e não tinha bezerra. Aonde não pisar, todo lugar tinha água. Aí a senhorazinha, num beco assim, ela olha para mim. Onde era, Fabio? Chama-se Favela do Papelão. O beco desse tamanho, ela olha de casa e grita assim, a casa dela chegando para levar a cesta. Meu filho, só não pisa na água que está contaminada, tá? Eu olhei e disse, onde que não tem água aqui? Eu acho, assim, no nosso país, a gente falar sobre isolamento social diante de pessoas que vivem nessa situação é mais da bolha, né? Isolamento social, quarentena, é privilégio. Se agradeça a Deus por ter essa oportunidade nesse momento e peça a Deus para tirar o seu tédio, porque grande parte das suas apurrinhações é um menino mimado e a menina mimada que você se tornou com seu tédio, porque você está tendo um privilégio que só pouquíssimas pessoas nesse país têm. Aliás, eu estava fazendo no meu devocional do final de semana, eu gravei um devocional aqui e eu falei exatamente isso. Eu estava comparando a nossa situação à do dilúvio. A pandemia é o dilúvio e a arca é a nossa casa. Às vezes a gente se esquece de agradecer pela arca. Tá chato ali, tá entediante, tá difícil, mas lá fora é dilúvio, né, velho? Lá fora tá chovendo. Lá fora tem água pra caramba, enfim. É um privilégio. É um privilégio. Tem uma pergunta do Serginho aqui. Favela é? Favela é um lugar de gente trabalhadora. Favela é um lugar de talento, muito talento. Você esteve aqui com o Edu Lira. Sim. Sem dúvida nenhuma, um amigo, irmão, dos maiores empreendedores sociais desse país, da favela. Celso Ataíde, da CUFA. Celso Ataíde esteve aqui também. Estamos com uma parceria linda com a CUFA e com o Celso Ataíde. Favela é um lugar de talento, de gente séria, trabalhadora. As pessoas, quando falam sobre o tráfico, acreditam que a favela cuida do tráfico. Nós estamos falando de uma favela de 50 mil pessoas dentro de uma comunidade. Tive com o Pedro do Borel, lá no Borel, e 150 pessoas cuidam do tráfico, o restante todo é trabalhador, é gente que passa o dia cuidando do seu filho que está nos assistindo, e não consegue cuidar do filho dele, que fica lá na favela, diante de todo esse quadro. Então, favela é um lugar muito rico, muito rico. Um salve para todos os nossos amigos da favela do Brasil. Boa, boa. Favela não é carência, favela é potência. Boa, boa. Vocação é? Vocação, como diz o nosso amigo Ed Renekiewicz, é aquilo que você faz com os pés nas costas e todo mundo acha muito difícil de fazer. É aquilo que você faz em 2 palitos e as pessoas levam dias para fazer aquilo que você faz com 2 palitos. Você é vocacionado para isso. É isso. Olha, tô chegando vários amigos aqui, você tá falando, ó quem tá aqui. Nobu Randa tá aqui. Nobu San. Pastor Silvio César tá falando que você abençoou muito quando ele te ouviu lá no Missão na Íntegra. O Maia, cara. O Maia da Missão Mais. Queridíssimo. E não para de chegar gente querida aqui. Cara, se bater a PM aqui, prende todo mundo, velho. Vai todo mundo numa live pro Chilindró. Porque isso aqui é formação de quadrilha grande. Bora, bora. O dia que você descobriu um novo jeito foi? Foi quando eu percebi que muitas das coisas que eu queria fazer na igreja ninguém deixava. E aí eu olhei para aquilo tudo e percebi que
o meu pastor não estava errado de não deixar eu fazer aquilo que eu queria fazer. Ele não estava errado, porque ele chegou antes. E ele tem os sonhos dele, ele tem a visão dele, ele tem bem mais idade, é de uma outra geração. Aí eu decidi que eu não ia ficar lá enchendo o saco dele. Eu ia fazer aquilo que eu queria fazer e ia pedir a ele que ele pudesse colocar a mão sobre a minha vida e me abençoar. Eu vejo muita gente enchendo o saco, de vez de pegar um atalho e ser feliz fazendo aquilo que o coração está cheio, que Deus chamou para fazer. E aí os anos vão passando, 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 e quando chega lá no futuro, na idade de descansar, percebeu que ancorou a escada da vida na parede errada. E aí não tem mais tempo para voltar. Então, assim, o Novo Jeito foi aquele lugar que eu queria fazer coisas, mas sem romper, sem brigar, sem dividir, e sim somando. Então, eu continuo até hoje na mesma comunidade de fé, meus pastores são os mesmos, e eu hoje me divirto naquilo que eu achava que podia fazer na igreja, mas era no Novo Jeito que a gente ia fazer. Ó, tá aqui o Felipe Vilela também. Abraço, Felipe. Vai estar com a gente semana que vem, o figura. Boa, boa. Andar a pé ou andar de carro? Andar a pé. Andar a pé. Dormir na rede? Fala, fala. É a pé que a gente conhece a cidade. Dormir na rede ou dormir na cama? Eu não sou cearense, cara. Cearense é que gosta de rede, gosta de cama. Eu gosto de cama e com a minha mulher. Eu lembrei de uma história, deixa pra lá. Para com isso, cara. Eu gosto de rede, cara. Atrasar o pagamento de boletos é? É pandemia, é o momento atual. Tem um amigo meu, ontem estava conversando com ele, ele disse assim, cara, a escola fez uma coisa muito bacana pela nossa família, os pais dos alunos. O que foi? Ela deu 20% de desconto nesse tempo de pandemia. Eu disse, cara, que legal. Ele só tem um problema, não sei agora como pagar os 80%. Os 20% eu já tenho, só não tenho os 80%. Boleto é isso, irmão. Ser sistêmico e estratégico é? É fazer uma mesa ampla, juntar talentos na mesa, talentos diferentes. Eu acho que grandes projetos estão ligados a grandes times. Ser estratégico é juntar bem as peças. Juntar as peças do quebra-cabeça é ser estratégico. Sistêmico é fazer um plano para esse time. Então, é assim que eu vejo. Ó, a Patrícia com a gente aqui também, ó. Ei, Tá lá no quarto. Tá falando que te ama, figura. meu amor, eu amo você. Sem você, seu marido, ó. Família é? Família é o porto seguro. É o lugar para voltar e recarregar a bateria, animar a casa. Sempre que alguém diz assim para Isadora, na frente das meninas, pô, Fábio faz o quê aqui? Fábio faz o quê aqui? Porque assim, eu já vi que a maioria está na sua mão. Aí Nina diz assim, papai anima a casa. Ela sabe por causa da identificação profunda. Papai anima a casa. Família é o melhor lugar do mundo. Família é o lugar para voltar. É o lugar para se conectar com Deus. Família é lá. Família não é casa. Família é lá. Família é o lugar que eu quero estar em todo tempo. Existem coisas aí na vida que você tem certeza que você chegou nesse lugar e que você não deve mexer uma palha para esse lugar não sair do lugar. Família é esse lugar. A Pri Barreiras está perguntando, ser líder é? Ser líder é não se sentir líder.
A liderança, quem se sente líder se sente soberbo, vaidoso, orgulhoso. Acredita que está aqui para que as pessoas possam servi-lo. Líder é aquele que não, as pessoas diziam que ela era líder, mas ele não se sentia líder. Ser líder é isso. Ana Lúcia está perguntando para você, seu Pedro foi? Seu Pedro foi o cara que virou a chave, se tornou um grande amigo da minha vida, um grande amigo, um grande amigo. E a história do seu Pedro foi espalhada por lugares que, assim como tantas outras histórias, influenciou muita gente a sair da zona de conforto e fazer o bem. Trabalho é? Trabalho deve ser um saco. Trabalho deve ser um negócio que quem trabalha deve ser, não sei, assim, deve ser muito confuso ter que trabalhar. Eu não me sinto trabalhando, eu me sinto numa missão, uma missão, como falei, com 3 pilares, através da espiritualidade, de um senso de paixão pelo Nordeste, por Pernambuco, Recife, o Brasil, e por uma política pública que pode transformar a vida de milhares de pessoas. Eu acredito que, assim como você, nós temos jornadas muito longas. E se fosse trabalhando, nós não aguentaríamos. Então, nós não trabalhamos. Boa. Boa, boa, boa. Patrícia, o Nobu tá falando quando é que vai rolar a live com a Patrícia, com a vereadora. Eu tô tentando convencer, viu, Nobu? Não tá muito fácil, mas o cachê também tá elevado e tal. Você sabe que vai aumentar demais o Ibope, então ela tá valorizando tudo que pode. Mas me ajuda, Nobu, manda uma mensagem também, vê se dá uma convencida, aumenta a pressão. Ela estava na lista dos top 5 mais pedidos aqui, viu? Patrícia, Patrícia, Patrícia. Uma pergunta simples que você faz quando você quer convencer alguém de um projeto é? Você quer ser feliz? Você quer ser feliz? Felicidade tem a ver com servir. Se você não tem tempo para se engajar, para colocar a mão na massa, você tem dinheiro. Você pode servir e ser feliz. Você não tem dinheiro, você tem tempo. Então você vai ser feliz servindo. Ou seja, as pessoas não querem mudar a vida das outras, elas querem mudar a sua própria vida. Elas encontram a mudança na vida das outras pessoas a partir da sua própria mudança. A pergunta não é por que as pessoas não fazem alguma coisa pelas outras pessoas. A pergunta é por que as pessoas não fazem alguma coisa por elas mesmas. Ou seja, o sonho tem a ver com a vida da pessoa. Então, a gente tem que constranger a partir do egoísmo. É o egoísmo que faz a esperança brotar e a chave virar. Vou fazer uma para você que eu perguntei para o Celso e perguntei para o Edu Lira também. Pior batida de porta na cara que você teve foi? Foi, sem falar o nome, mas um cara muito rico que eu comecei a apresentar o projeto para ele. Ele começou a ouvir, a cada 2 segundos ele olhava para mim e perguntava: quanto é? Quanto é? Quanto é? E aí, no final de que eu apresentei tudo, eu olhei para ele e disse assim para ele: eu queria uma coisa mais cara do que o dinheiro do senhor. Aí ele me disse: o quê? Porque nada é mais caro do que o meu dinheiro. Eu disse: o seu tempo. Eu gostaria de tê-lo comigo nessa trajetória. Aí ele olhou para mim e disse assim: mas você não tem o dinheiro para pagar o meu tempo. Eu disse: então vamos fazer o seguinte. Eu tenho uma coisa linda, que é uma visão. No dia que o senhor quiser saber um pouco mais dessa visão, o senhor me liga novamente que eu volto.
E aí eu saí da sala, entrei no elevador e eu sou muito chorão. Você sabe, Conheço, você sabe. conheço. Eu entrei no elevador e comecei a chorar com a garganta, porque uma coisa que tratar com gente com muito dinheiro não é nada fácil. Absolutamente não é nada fácil. Jesus já nos lembrava disso, né? Jesus já nos lembrava disso. E aí eu saí com a garganta. Num belo dia, uma amiga desse cara foi no jantar na casa dele e disse assim para ele: você precisa conhecer o Fábio Silva. Aí ele disse: Fábio Silva? Aquele do que faz a plataforma? Sim, sim, sim. Mas ele já teve comigo. Aí ela olhou para ele e disse assim: e o que você fez por ele? Aí ele disse: não, ele disse que queria meu tempo. O meu tempo é muito caro. Aí ela olhou para ele e disse: você já teve ideia de entregar um... Como você seria feliz se entregasse um pouquinho do seu tempo para o Fábio? Aí eu recebi uma ligação dele. E nós temos construído uma relação de impacto e dinheiro. O meu grande desafio a cada dia, ao me encontrar com ele, é de fazê-lo em vida, ele descobrir por que, que de fato ele se tornou um filantropo. Ou seja, não foi por dinheiro, mas foi por mudar esse país. Então, foi o maior não que está sendo construído dia a dia, sim. As três últimas. Um livro. É difícil, eu sei, mas um livro. Um livro. O Banqueiro dos Pobres e Unos. Um filme. Um filme. Ah, tem muito filme, cara. Tem um monte. Mas Ou o último que você assistiu e te tocou, ou um que te tocou muito ao longo da vida, ou um que, enfim. O Alto da Compadecida, Ariano Suassuna. Vamos acabar Sabe alegre tudo. essa noite. Sabe tudo. Uma música. Uma música. Caçador de Mim, Milton Nascimento. E a última. Aliás, as duas últimas. Persistir ou resistir? Resistir. 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 Resistir tem a ver com luta. Tem a ver com resiliência. Tem a ver com não ser bobo. Não ser bobo. Não. Todos nós temos direitos. E direitos não é uma pauta de insistir, é uma pauta de resistir. Resistir. Com arma ou sem arma? Não, deixa pra lá. Essa provocação. A última. Pandemia é? Pandemia é um lugar que o Brasil doou 5 bilhões de reais em 60 dias. Que milhares de pessoas fizeram trabalho voluntário, se engajaram pela primeira vez. Que o mapa da assistência social no Brasil se redesenhou. Que ficou muito claro para o poder público que esse modelo que está aí não dá conta. Ficou claro a importância do jornalismo. Ficou muito claro a importância do Sistema Único de Saúde. Ficou muito claro a necessidade de aplaudirmos profissionais tão simples como o gari, um entregador de pizza, o cara que está no sinal tentando te ajudar. Pandemia é o lugar de cuidar dos idosos, de olhar para os idosos não como um problema, mas como uma experiência que todos nós precisamos. Pandemia é o lugar de que pessoas, de vez de aprender, decidiram brigar. Brigar. Mas pandemia também é um lugar de que foi possível,
está sendo possível encontrar demais a presença de Deus. Demais. A pergunta de onde estava Deus na pandemia. Ele estava aqui nessa noite, porque eu tenho certeza absoluta que essa live, centenas de pessoas vão sair daqui com o coração cheio de esperança, porque viram no nosso papo, mais do que conteúdo, gente que se ama do fundo do coração. É isso, é isso, é isso. E que se conecta de uma forma tão diferente, né? A pandemia proporciona que a gente se conecte, se reconecte, se desenhe, se redesenhe, se reinvente de uma maneira muito especial. Você sabe que a gente sempre encerra com uma surpresa, né? Eu tive pregador que tocou piano, tive ativista social que ninguém sabia que tocava piano e cantava, que cantou só para contrariar. Teve uma repórter da Globo ontem lendo uma carta de amor do Beethoven. Enfim, teve gente orando, a missionária Edmeia orando por todo mundo, uma oração incrível por nós todos. Teve de tudo, né? Teve de tudo. E aí, você falou em esperança, você usou bastante a palavra esperança, você falou em resistência, você falou em luta, você falou em sonho. Teve cookies da Duda. Teve cookies da Duda, cara. Teve cookies da Duda. Outro dia teve uma entrada súbita do Trotsky aqui. Hoje ele não entrou, eu segurei ele aqui, mas ele também quer participar sempre. Engraçado que tem sempre um horário que ele vem. Teve tudo isso. Mas aí eu queria deixar para você, não tem nada mais combinado, né? Mas eu queria deixar para você. Traz uma surpresa para a gente de algo que está no seu coração, para aquecer os nossos corações, para encher a gente de esperança, para motivar a gente, para fazer a gente redescobrir, repensar a nossa vocação e o nosso jeito de ser gente. Tá. Aliás, pensar num outro jeito de ser gente. Eu separei para a gente a oração simples, como era falada, a oração da paz, a oração de São Francisco de Assis, que diz assim: Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvida, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza, que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado, pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. 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 Mano, muito obrigado, meu velho. Obrigado pelo carinho. Olha só, acho que foi a live mais longa de todas. Vai acabar, o tempo vai estourar de novo. Obrigado pelo carinho, pelo tempo. Aliás, pelo que você tem de mais precioso, pelo seu tempo, pelo seu coração, pelas suas ideias, por tudo. Obrigado de verdade. A live fica gravada, para quem ficou com a gente aqui até agora e não viu inteira, a live fica gravada, ela vai amanhã para o meu canal no YouTube, youtube.com/Carlos Bezerra JR Oficial. Também vai para as plataformas Deezer e Spotify, porque ela é transformada em podcast. Então, quem quiser participar... Olha só, Guilherme Franco aqui também. Também te amo, velho. Também te amo. Felipe, terça-feira você está junto com a gente. Um abraço para todo mundo. Fabinho, um beijo para você, para a Dora, para as meninas. Gente, um beijo para todo mundo. Boa noite. Se cuidem.